momento em que declaro a extraordinária satisfação em receber Dr. Sérgio Lindoso Bauman, que me deu a honra em priscas eras de ser meu aluno e meu orientando, e que é um dos grandes talentos jurídicos de sua geração, quer como jurista, quer como advogado. Recordo que, na ocasião do exame da monografia de conclusão de curso de Sérgio Lindoso Bauman, um dos arguidores era aquele que mais tarde seria reitor da UNB, vinculado ao direito achado na rua, Zé Geraldo, e José Geraldo, debruçado sobre a monografia de Sérgio Lindoso Bauman, em certo momento disse: menino, como é que você construiu esse raciocínio? Me diga que truque mental foi esse, né? Tal a inventividade do argumento de que ele se valia para dar sustentabilidade teórica à sua dissertação. É este o Sérgio Bauman que nós recebemos essa noite, que vai proferir uma comunicação da mais alta sensibilidade humana, que fez com que o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ao saber da temática, desde então a aplaudisse como manifestação do direito à fraternidade. Então, sem mais delongas, passo a palavra a Sérgio Lindoso Bauman para que comece a sua reflexão sobre essa matéria, repito, da mais alta sensibilidade humana. Obrigado, professor. Está me ouvindo bem? É porque aqui o meu equipamento está meio ruim, só para testar. Não, aqui somos todos ouvidos e estamos em perfeita audição. Excelente. Obrigado por emprestarem seus ouvidos a umas poucas ideias que eu tive por aí. Algumas delas até influenciadas pelo professor Rossini, que é meu mestre desde a graduação, né, professor? Honra minha. Do no CEUB, no grupo de estudos. É verdade. Um excelente professor de filosofia e de introdução ao direito, sempre presente nas minhas lembranças. Eu agradeço o convite, agradeço a todos, agradeço àqueles que estão compondo a mesa e concordaram em participar dessa nossa troca de ideias. O que eu vou falar aqui é interessante, primeiro, pela data. Vocês devem ter percebido, ou se não perceberam, hoje está tendo a quinta reunião dos deficientes do Brasil nacional, né? Inclusive, o presidente Lula já compareceu lá e proferiu um discurso que está sendo divulgado. E o que é interessante trazer para a palestra de hoje é que existem vários eixos temáticos que estão sendo discutidos, né, nessa palestra sobre deficiência. E um dos eixos temáticos é especificamente sobre a bioidentificação, né, sobre as perícias. E dentro desse eixo temático existem várias propostas que dizem respeito à identificação das deficiências, mas principalmente para você conseguir garantir direitos de primeira geração, principalmente direito de propriedade, né? Ter uma casa, acesso a financiamento para adquirir uma casa e
espaços, né, que garantam acessibilidade física aos deficientes. É interessante isso porque, quando a gente trata de direito fundamental, ninguém, acredito, que é contra a ideia de negar a necessidade dos direitos fundamentais, né? Principalmente os de primeira geração. Então, quando a gente fala eu tenho direito à vida, à liberdade, à propriedade, quem seria contra esses direitos? E aí, uma primeira reflexão, o direito à vida se contrapõe ao que? A extinção da vida? Seria o direito a morrer? Eu proponho esse absurdo porque é o seguinte, todo mundo tem direito à vida, né? Mas a que vida que nós temos direito, né? Qual que é a qualidade de vida que nós temos direito? E quando a gente fala de qualidade de vida, começa a ter vários desdobramentos, né? Quando a gente pensa naquela música do Titãs, Obituário, né, que ele diz que queria ter vivido mais, queria ter visto o sol nascer, queria ter rido mais, queria ter brincado mais. Estamos fazendo isso? Estamos vivendo bem? Estamos rindo? Estamos comendo, bebendo, vendo o sol se pôr, vendo o sol nascer, amando? Esse é um questionamento mais complicado quando a gente fala dos portadores de necessidade, e para além dos portadores de necessidade, as pessoas que estão doentes, né? Por que isso? Porque quando a gente fala de doença, a gente pode ter várias discussões, né? Existem as doenças, vamos dizer assim, sintomáticas e as assintomáticas. Existem as doenças manifestadas e as não manifestadas. Existem as doenças que são rápidas, né, como um resfriado, uma dor de cabeça, e outras que são crônicas, né, e que matam, como a AIDS, o câncer, algumas cardiopatias, e assim sucessivamente. E existem aquelas ainda doenças que incapacitam. E ainda existem as situações de nascença ou adquiridas ao longo da vida por várias razões, que nos tornam deficientes. A classificação dessas características é extremamente importante porque quando a gente fala de deficiências, ninguém vai negar a importância da inclusão do deficiente no ordenamento jurídico, principalmente depois da Constituição de 88, em que esse direito é um direito fundamental e perpassa, né, desde as garantias fundamentais até o concurso público e as aposentadorias, né? Então, temos ações positivas, temos discriminações positivas, de cadastros para benefícios, de cadastro para aquisição de financiamento, para participação de financiamentos, obtenção de financiamentos, aquisição de casas e assim por diante. Então, não, não tem como se negar que o deficiente ele está protegido na Constituição e nas várias legislações que compõem o sistema de assistência social, compreendido como geral, né, assistência social propriamente dita, previdência e saúde. Existe toda uma previsão. Mas a questão aí que eu vou trazer é o seguinte: o que acontece quando temos uma doença que é crônica e que ela não é manifestada externamente?
Então, por exemplo, AIDS, e câncer, e cardiopatias, e doenças do fígado, doenças do pulmão e doenças renais são exemplos de doenças crônicas que incapacitam em determinada extensão, mas que não necessariamente se manifestam, né? Às vezes você está num shopping center e pode muito bem cruzar com pessoas portadoras dessas doenças e você nem saber. Às vezes nós estamos conversando com algumas pessoas e não sabemos que são portadoras de doenças. E, no entanto, essas doenças, elas podem, vamos dizer, incapacitar até uma certa, até um certo limite em que o portador de doença não tem como ser considerado igual a uma pessoa, vamos dizer assim, normal, que não tem a doença. E é aí que começa a minha discussão, né? Especificamente, o paciente renal crônico, ele tem várias etapas de, vou dizer assim, de cronificação da doença. E a partir de determinada etapa, ele sofre muito com anemias, por falta de ferro e por falta de proteção de um hormônio, a eritropoetina, que deixa muito fraco. Mas, apesar dessa fraqueza e dessa anemia, ele pode tomar a suplementação e continuar a vida, né? Continuar trabalhando, continuar produzindo e contribuindo para a sociedade, desde que ele não faça muito esforço físico, desde que seja respeitada uma carga horária um pouco mais leve e as atividades também sejam um pouco mais leves, levando em consideração esse aspecto da vida dele. Se esse renal crônico, né, ele está trabalhando, se ele quiser, ele pode pedir a aposentadoria por incapacidade. Tanto o regime jurídico único, a 8.112, quanto a Lei de Benefícios Previdenciários, a 8.213, prevêem que a nefropatia crônica é caso de aposentadoria integral por invalidez. Então, temos aí uma proteção social importante, que não se pode negar, né? O portador de doença, então, ele está protegido pelo Estado e ele pode se aposentar por conta dessa patologia. A questão é que, se a pessoa é acometida dessa doença antes de trabalhar ou sem ser um segurado obrigatório, ele nem se aposenta e muitas vezes ele não consegue sequer entrar no mercado de trabalho ou no concurso público. Por quê? Porque tanto a CLT quanto a 8.112 determinam que, para ingresso no mercado de trabalho, você precisa fazer o exame de saúde, ou o exame de saúde admissional pela CLT, né, o ASO, ou então a perícia médica em concurso público. E muitas das vezes, quando você vai fazer a perícia, você é considerado como incapaz pelos seus exames ou pela própria condição física, dependendo de como você vai estar no dia. Então, se você é incapaz, você não é contratado. E aí, para essa pessoa, se ela não é segurada obrigatória, não conseguiu contribuir para o INSS e também não consegue entrar no mercado de trabalho, ela necessariamente vai ser condenada a receber benefício assistencial de um salário mínimo, né, pelo LOAS, para o resto da vida. O que é extremamente complicado, porque alguns tratamentos, como hemodiálise e alguns remédios, são extremamente caros. E aí um salário mínimo não dá conta de prover a assistência. Então, é bom que ele trabalhe para ter renda, e é bom que ele trabalhe também por questões psicológicas, né? Para não entrar em depressão e ter outras complicações mentais.
Dentro desse ponto de vista, o que a gente pode interpretar, né, no ordenamento jurídico para ajudar ou para dar uma solução para esse caso específico? Eu defendo a tese de que, nesse caso específico, a pessoa que possui essa característica, né, de uma doença crônica, no caso renal crônico, ele deve ser considerado como deficiente. E a gente vai ter uma dificuldade, porque geralmente a deficiência no ordenamento jurídico ela é sempre classificada como deficiência física ostensiva. Então, é a pessoa que não tem, vamos dizer assim, um braço, não tem uma perna, é cega de um olho, ou tem menos visão, ou é surda, ou tem dificuldades de fala. Então, é geralmente uma característica ostensiva que vai dar o benefício da deficiência, né? Isso aparece nas diversas legislações. As doenças, não. As doenças são doenças que se trata ambulatorialmente e uma vez tratada a doença, a pessoa volta ao normal. Mas essas doenças cronificadas que vão continuar com o paciente para o resto da vida, não tem cura ainda. Algumas não têm cura. Então, o conceito de deficiência, como está na legislação hoje, ele é muito restritivo nesse aspecto. Ele só vai verificar a parte externa do corpo. O que a gente pode fazer é que a gente utilize um novo método, novo não, né, já é antigo, mas um método diferente de avaliação, que é pela funcionalidade. Funcionalidade do órgão atingido, né? Você pode ser o sangue, pode ser o sangue não é órgão, mas pode ser pelo sangue, pela pulmão, pelo fígado, pelo coração, pela rim, enfim, a funcionalidade do órgão, e em que medida isso incapacitaria o paciente, criando um fator de discrimen racional para que ele possa ou não ser considerado como deficiente e aí sim ter o benefício de ser aceito no mercado de trabalho como deficiente. E aí que a gente entra na necessidade da perícia funcional, biopsicológica, biomédico-psicológica, né? Que atualmente é pouco compreendida e é pouco, vamos dizer assim, aplicada. A legislação que prevê essa perícia é a Lei Complementar 42, que trata da aposentadoria para deficientes. Ela prevê que se faça um laudo médico e um laudo psicossocial. O problema desse laudo psicossocial é que ele pede para o assistente social pontuar atividades que são atinentes a deficiências físicas. Então, o assistente social vai verificar se o paciente ele consegue comer sozinho, se ele consegue se vestir sozinho, se ele consegue se pentear, se ele consegue tomar banho, se ele precisa de cadeira de rodas, se ele precisa de uma órtese, de uma prótese, enfim, é tudo direcionado para o deficiente físico na manifestação externa. Não existe ainda um modelo de laudo de assistência social para a perícia nas funções, né? E que eu acho que aí seria bem complicado o assistente social fazer uma perícia, porque é uma questão médica, né? Das especialidades médicas, em que o nefrologista, o cardiologista, ou as diversas funções vão ter aí um pouco mais de qualificação para poder dizer se o paciente está ou não deficiente e em que medida seria essa deficiência. Eu fui advogado de uma pessoa que é portadora de
doença renal crônica. Ela é doutora em fitopatologia e fez concurso para o IBAMA. Ela prestou concurso e pediu para ser considerada como deficiente. Foi aprovada e na perícia a junta médica do IBAMA disse que ela não era deficiente justamente porque ela não se enquadrava nos critérios legais. Então a gente entrou na Justiça Federal e obtivemos decisões favoráveis, né, em todas as instâncias, na sentença, no acórdão e no STJ. E o argumento foi justamente esse, que o legislador, a legislação que cuida da perícia médica para ingresso no mercado de trabalho, ele é insuficiente porque ele não trata da questão da, da deficiência funcional, mas trata apenas, ele foca, né, principalmente nas deficiências físicas externas. E aí essa tese, ela foi admitida, né, pela Justiça Federal e essa pessoa acabou tomando posse no IBAMA. O que eu acho interessante aqui é que o, o advogado, na verdade, nós somos contadores de história, né? Nós contamos histórias para que os juízes e a outra parte concordem com a gente, né? Eles gostem da nossa história. E, às vezes, as nossas histórias precisam ter um pouco de imaginação, de fantasia, chegando até um pouco ao realismo mágico, assim, para poder conseguir convencer os outros. E vejam vocês que eu falei que o deficiente tem toda uma legislação protetiva para aposentar e para ingressar no concurso público, desde que ele seja deficiente físico. Mas as pessoas que não são, né, não possuem essas deficiências físicas ostensivas e que não são contribuintes, elas têm o direito de se aposentar, mas nunca contribuíram. Então a gente tem aí o direito previdenciário falando uma coisa, mas negando a incidência de garantias fundamentais relativas ao direito do trabalho. E você aí, a gente vai ter o quê? Uma briga entre o direito previdenciário e o direito do trabalho. Uma antinomia, né? E eu falo que a gente tem que contar uma história, porque como é que eu conto uma história em que eu não quero que o direito previdenciário seja a norma que regulamente a proteção do cidadão. Mas eu não posso dizer que essa norma é inconstitucional, não posso dizer que essa norma é ilegal, e muito menos eu posso dizer que essa norma é injusta. É uma norma que precisa vigorar, mas ao mesmo tempo ela não serve para determinados tipos de cidadão. Então a gente entra, né, nas antinomias e nas lacunas da lei, que é justamente onde a gente começa a contar histórias interessantes. Observem que aqui o direito do trabalho diz uma coisa, o previdenciário diz outra. Então a gente começa a entrar na necessidade pós-positivista da racionalidade da fundamentação. Que fundamentação que vai prevalecer? Como é que eu vou fazer a ponderação de princípios para fazer valer o direito do cidadão ao ingresso no mercado de trabalho sem que a norma do direito previdenciário seja excluída ou seja considerada ilegal ou inconstitucional? Né? Qual o critério de racionalidade disso, né? Eu acho que o critério de racionalidade, que foi o que eu usei, foi justamente a questão de tentar demonstrar que é possível usar a garantia, né, do direito fundamental como
uma função contra-majoritária, né, dentro do próprio ordenamento jurídico. Se eu tenho um direito fundamental à vida, a uma qualidade de vida boa, uma qualidade de vida justa, que me proporcione um trabalho digno, que me proporcione, inclusive, ser contribuinte social da Previdência, que me proporcione ser segurado obrigatório da Previdência, esse direito não me pode ser negado por outro direito fundamental, né? E eu acho interessante ver isso hoje, porque a gente tem uma discussão muito forte atualmente sobre a própria função do Poder Judiciário, pelo protagonismo que o Supremo está tendo, né? E eu acho que às vezes a discussão sai um pouco do que deveria ser, porque o que a gente deveria estar discutindo, e eu acho que essa é uma oportunidade para a gente debater, é justamente isso. Quais são os critérios de racionalidade que validam o valor a ser aplicado no caso concreto, né? Que o Supremo tem uma função política, isso a gente já sabe, porque ele já atuou politicamente e atua politicamente em vários casos. Negar isso, eu acho que é tentar fechar o olho para um órgão de Estado, né? Afinal, a União se constitui dos três poderes, né? O Estado são os três poderes, harmônicos entre si. Negar também a função contramajoritária e a função criadora de norma do Poder Judiciário é a gente negar que o Poder Judiciário tem essa função de aplicar, de analisar o valor da norma, né? O valor dos princípios de justiça, dos princípios de necessidade atual do cidadão. Se a gente fica muito preso na discussão de que o Poder Judiciário é apenas o aplicador da norma, a boca da lei, a gente volta para um positivismo que já se mostrou historicamente esgotado, um modelo esgotado que não serve, né? A gente expulsa o valor pela porta e ela volta pela janela, porque não tem como, né, a gente não prestar atenção ao valor. Então, né, como dizia Reale no seu tridimensionalismo, né, o seu não, né, mas na teoria tridimensional do direito, a aplicação é fato, valor e norma. Se ficar só no fato e na norma, a gente não tem como encontrar soluções, por exemplo, para esse caso. Como que nós vamos fazer a ponderação de princípios entre direitos fundamentais aparentemente conflitantes, né, em antinomias aparentes e em lacunas legais? Então, a parte de contar essa minha história de como que o renal pode ser considerado deficiente para fins de concurso público e para fins de políticas públicas, eu trago essa provocação, né, da gente, uma e outra vez, lembrar que é importante pensar e debater os direitos fundamentais, principalmente na sua função contramajoritária e sua função de instrumental na justificação, na fundamentação judicial, né, como recurso para você aplicar o valor de forma correta. Então, não sei se eu falei de mais ou de menos, eu suspendo aqui a minha participação para a gente iniciar a nossa conversa. Obrigado. Foi justa a medida, caríssimo Sérgio Lindoso Bauman, porque ela vai nos permitir a oitiva das debatedoras e um tempo
precioso para respostas e não apenas aos debatedores, mas a possíveis perguntas daqueles que nos prestigiam em sala virtual. Eu tenho hoje, por razões superiores, a ausência de Rossini Júnior e estou cercado por 3 valiosas debatedoras. Vou realizar o chamamento de Thaís Martins, porque é a primeira vez que ela participa de nosso evento. Em seguida, as demais terão vez e voz. Por favor, Thaís. Em 10 minutos, preliminarmente, para cada uma das debatedoras, para que nós possamos ter à disposição esse tempo de debate. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao professor Rossini pelo convite de poder estar participando desse debate. É uma grande honra estar aqui hoje com todos vocês. Eu vou me apresentar brevemente. Eu sou Thaís Cristina, sou mestre em Direitos Sociais por essa instituição, sou advogada e atualmente graduanda em enfermagem. E aí, quando eu apresento o meu currículo de uma forma breve, ele acaba gerando uma certa curiosidade, né? Mas eu vou me ater a dizer que o mestrado foi o primeiro que me aproximou da área da saúde, tá? E eu espero poder contribuir com essa exposição. Embora eu vá fazer na minha fala referência à lei, as minhas colocações elas serão mais direcionadas à área da saúde como uma forma de agregar ao debate, tá? Bom, primeiro ponto é o que é deficiência. E para isso eu vou me utilizar da lei 13.146 de 2015, né? Que regulamenta aí internamente as disposições da Convenção da ONU, né? E estabelece no seu artigo 2º o seguinte: pessoa com deficiência é aquela que possui impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com uma ou mais barreiras, podem dificultar sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. E aqui é importante destacar, porque anteriormente, deficiência era definida estritamente por critérios médicos. E hoje, no entanto, a deficiência, esses impedimentos, eles são considerados parte da diversidade humana. Então, a deficiência hoje ela é entendida como resultado da interação entre esses impedimentos e as barreiras sociais. Então, nós temos hoje que o fator médico ele é apenas um dos componentes do conceito de deficiência, que quando combinado com as barreiras sociais, acaba resultando aí na obstrução do pleno convívio social daquele indivíduo. Então, a gente tem a questão de que a deficiência, ela envolve uma análise que é extremamente abrangente, né? E que leva em consideração tanto critérios médicos quanto a interação com barreiras sociais. E essa abordagem completa, ela é essencial para a compreensão de necessidades e não só isso, mas para, inclusive, observar os desafios que são enfrentados pelas pessoas com deficiência. E aí é fundamental destacar alguns dos critérios, né, que são empregados para se identificar uma pessoa com deficiência. Primeiro critério é o critério médico. Dentro dos critérios médicos, a gente vai ter o diagnóstico clínico. O diagnóstico clínico, ele se inicia com uma avaliação detalhada da condição médica daquele indivíduo. Então, é avaliada a natureza, se física, mental, intelectual ou sensorial. E, inclusive, dentro do diagnóstico clínico,
é avaliada a gravidade dos sintomas que estão associados à patologia orgânica, tá? Outro ponto que também é avaliado dentro dos critérios médicos é com relação à durabilidade. E é que é crucial que esses impedimentos, eles sejam relacionados à patologia e eles sejam de longo prazo. Eles precisam ser persistentes por pelo menos 6 meses, tá? Outro critério é o critério funcional, né? E aí, dentro dos critérios funcionais, são analisadas as limitações nas funções corporais. Nesse ponto, o que se examina é a influência da patologia nas funções específicas do corpo. Exemplo, mobilidade, visão, cognição, comunicação, né? Outro ponto que também é avaliado é com relação às atividades da vida diária, que é o AVD. Dentro desse ponto, o que se avalia é a capacidade do indivíduo em realizar as atividades cotidianas que são tidas como básicas. E aí é o vestir-se, alimentar-se, o cuidar-se, né? E aí também existem outros critérios, que é, por exemplo, o estigma e discriminação, né? E aqui, dentro desse tópico, o que se avalia são as atitudes adversas, né? São o preconceito e estigma, que podem afetar aí a integração social daquele indivíduo, e não só isso, o desenvolvimento econômico daquela pessoa, né? Outro critério que também é utilizado é a questão de sensibilização social. E aqui dentro desse critério, o que se avalia é o grau de conhecimento e de compreensão da sociedade em relação à condição médica e, inclusive, em relação às necessidades que são particulares àquelas pessoas com aquela deficiência específica. E, assim, esses são apenas alguns dos critérios, tá? E esses critérios, eles são importantes porque eles abordam aspectos tanto de âmbito biológico, quanto psicológicos, quanto sociais, né? E esses aspectos, eles são essenciais, né, para que se crie políticas públicas que, de fato, impulsionem a questão de inclusão e garantam igualdade de oportunidade para todos, né? E, mais uma vez, fazendo referência à Lei 13.146, de 2015, ela, em seu artigo 2º, parágrafo 1º, ela estabelece o seguinte: a avaliação da deficiência, quando necessário, ela será biopsicossocial, realizada por uma equipe multiprofissional e será interdisciplinar. E aí cabe esclarecer o que é uma avaliação biopsicossocial, o que é uma equipe multiprofissional, o que é uma equipe interdisciplinar. Vamos por partes, né? Primeiro, com relação à avaliação biopsicossocial. Essa abordagem biopsicossocial, ela considera 3 aspectos principais. O primeiro aspecto é o aspecto biológico. E aí, dentro desse aspecto, o que se avalia é a condição médica daquele indivíduo. Então, o que se avalia é o diagnóstico clínico, o funcionamento dos sistemas corporais daquele indivíduo, as limitações físicas daquele indivíduo. O segundo aspecto é o aspecto psicológico, onde se avalia o impacto daquela deficiência no emocional e no mental daquela deficiência, né? Então, é avaliado a saúde mental do indivíduo, o estresse, a capacidade cognitiva, a capacidade de adaptação psicológica daquele indivíduo também. No aspecto social, que é o terceiro aspecto, o que se considera é o contexto social e o ambiente que aquela pessoa ela está submetida, né? Então, é avaliada a questão de barreiras ambientais, relações interpessoais, a participação daquele indivíduo dentro da comunidade, né? E essa abordagem holística, né, ela reconhece que a deficiência ela não é apenas uma questão médica, mas também ela envolve fatores que são psicológicos, sociais e que afetam a vida daquele indivíduo, né? E aí vai esclarecer o que é uma equipe multiprofissional.
A equipe multiprofissional, ela é composta por profissionais que são de diferentes áreas, que trabalham juntos, mas de uma forma independente. E aí, dentro de um contexto em que a avaliação é de uma deficiência, né, essa equipe multiprofissional, ela pode vir a ser formada por médicos, enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, educadores. Então, cada profissional, ele contribui com a sua expertise específica para fornecer aí uma avaliação que ela seja, de fato, abrangente da condição daquele indivíduo, tá? E aí, o que vem a ser uma equipe interdisciplinar, né? A equipe interdisciplinar, ela vai muito além da abordagem multiprofissional, porque o interdisciplinar tem relação com integração, né? Então, dentro de uma equipe interdisciplinar, são profissionais que discutem e compartilham informações. E não só isso, dentro das avaliações e das intervenções, elas são realizadas de uma forma coordenada, como forma de se evitar duplicação de esforços. E dentro da equipe interdisciplinar, as decisões elas são tomadas de uma forma conjunta, considerando aí as diferentes perspectivas dadas pelos diferentes profissionais. Então, essa abordagem, ela garante aí uma compreensão muito mais ampla e detalhada da deficiência, né? E ela permite aí a criação, né, de planos de intervenção e de suporte que sejam eficazes e, inclusive, personalizados. E aí, para finalizar, eu acho importante salientar, né, que essa visão ampla, né, proporcionada pela abordagem biopsicossocial, realizada aí por uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, né, ela é crucial para a formulação de políticas públicas que sejam eficazes para pessoas com deficiências, porque ela permite, né, uma compreensão holística, né, das necessidades daquele indivíduo, compreendendo que as necessidades do indivíduo, elas são biológicas, psicológicas e sociais, né? E dessa forma, eu julgo que resta claro o quão relevante e complexo é o tema da exposição, né? Eu agradeço mais uma vez o convite do professor Rossini, parabenizo o colega que realizou a exposição, porque ele trouxe reflexões que são extremamente necessárias dentro do âmbito jurídico. Mais uma vez, muito obrigada. Thaís Cristina, com enorme alegria que essas jornadas universitárias recepcionam pela primeira vez a tua presença de mestra em Direitos Sociais e douta em Enfermagem, com o registro de que a dissertação de mestrado de Thaís Cristina foi sobre um ponto de alta sensibilidade referente ao direito médico, né? Que é a definição de quem tem direito à UTI. Se o critério deve ser uma decisão judicial ou uma decisão médica, né? Ela refletiu com alta pertinácia sobre essa temática de alta sensibilidade que está presente no cotidiano da sociedade brasileira, que é um drama moral, ético e jurídico da mesma estatura deste trazido à baila nesta noite por Sérgio Lindoso Bauman. Eu desde já te agradeço, Thaís, com o registro do nosso encontro marcado, porque uma das próximas lives vai ser exatamente com Thaís Cristina, revisitando essa temática, né? Eu, em seguida, porque nós estamos cercados de inteligência feminina nessa noite, vou guardar minha arma secreta, Lálida Figueiredo, para o final, em virtude de que Larissa Martins tem um outro compromisso, não só este, ela nos prestigia, mas tem um outro e inadiável compromisso. Eu vou passar a palavra para ela com a permissão de Lálida, né? Por favor, Larissa, a palavra é tua.
Boa noite, professor. Agradeço. Achei que o senhor não tinha visto a minha solicitação para falar primeiro. Cumprimento o Sérgio Bauman pelo tema fantástico, pela exposição maravilhosa. Cumprimento também a colega Thaís, que acabou de se manifestar. Parabenizo os dois. Sérgio, tema fantástico, muito, muito relevante, muito recorrente, atualíssimo. Perdão, não cumprimentei Lálida. Um prazer revê-la, minha também companheira das lives de quarta-feira. Professor queridíssimo Rossini Correia. Senti falta do Rossini Júnior, que é também meu amigo das quartas-feiras. Exatamente. Mas muito bom revê-los. E é uma honra participar de um tema de extrema relevância como o tratado aqui hoje. Eu admiro a visão da Thaís, mas eu trago também outra vertente, puxando um pouco para o meu lado de atuação enquanto advogada trabalhista. E, inclusive, Sérgio, a tua provocação acho que foi direta para mim. Tem um caso lá no escritório de um cliente meu. Ele trabalhou durante anos e anos da vida dele para uma emissora. E durante o vínculo empregatício dele, ele desenvolveu a nefropatia. E tem se agravado o estado da doença dele. Ele tem que fazer hemodiálise todos os dias. O direito do trabalho, ele garante também às pessoas com deficiência o acesso ao trabalho, a condições dignas de trabalho, respeito, combate à discriminação. Só que vejam vocês, ele foi demitido como se nenhuma doença portasse, como se nada de errado estivesse acontecendo ali. E nós ingressamos com a ação dele, acredito eu que tem por volta de um mês e pouco, estamos aguardando a audiência, mas acompanhar esses casos pessoalmente, presencialmente, nos traz mais ainda indagações como as trazidas hoje pelo Sérgio, porque nós vemos que o direito das pessoas com deficiência, ele de fato é abordado na lei, é abordado seja em seminários, conferências, mas o que é vivenciado ainda se distancia um pouco, ou quiçá muito do ideal, né? E nós estamos buscando isso através da tutela jurisdicional, porque caímos exatamente nesse debate. Ele ingressou na empresa, não se sabe o grau em que a doença dele estava, mas no momento da demissão, defendemos que não seria possível demiti-lo da forma como a empresa assim fez, em razão da gravidade da doença, como um ato discriminatório, enfim. E nós vemos também, em contrapartida, a dificuldade de pessoas para acessarem o mercado de trabalho. Então, caímos também nessa dualidade. Nós lutamos para que pessoas permaneçam em seus empregos, mas também lutamos para que outros possam ingressar no mercado de trabalho. Então, esse é um tema muito sensível. O Sérgio citou a música, acredito que é Epitáfio, no começo da live. Eu gosto muito dessa música. E se nós nos perguntamos isso, se nós nos já questionamos, né? Devia ter amado mais, devia ter chorado mais, devia ter feito mais, ou ter trabalhado menos, descansado mais, enfim. Imagine essas pessoas que estão lutando para ter direito, para ter acesso ao básico. Isso nós nos questionamos, mas tendo acesso a um trabalho digno, a um lar, acessibilidade, não temos questões, não temos problemas referentes a isso, mas imagine você a condição dessas pessoas para inserir-se no mercado de trabalho. Como a Thaís mencionou, isso engloba também questões que vão muito além dos direitos sociais e fundamentais. Nós entramos até na seara um pouco mais do psicológico da pessoa com deficiência ou com essas doenças, que deve ser, sim, protegido. Tenho amigos e clientes que estão participando desse encontro da pessoa com deficiência que o Sérgio mencionou logo no começo da live. Não pude comparecer, mas acompanhei.
dos que estavam ali presentes. É uma alegria ver que temos pessoas ali, tenho conhecidos que atuam bravamente nisso. Tem uma colega minha de faculdade, da época da faculdade, que tem esclerose múltipla, e ela enfrenta diariamente inúmeras questões. Ela é bem atuante, inclusive, frente ao ABDF também, porque ela passa por isso, de pessoas não sequer acreditarem que ela tem alguma deficiência ou que tem alguma doença. Então, ela tem que se prestar ao trabalho de provar que tem essa doença, de conviver com a doença, de conciliar tratamento com trabalho e de lutar pelas condições dela, seja no ambiente de trabalho e, posteriormente, já sabendo e já se preparando para a fase de aposentadoria e também a questão da pensão recebida, que de longe é pouquíssimo suficiente, nós sabemos bem, para que possa sustentar os gastos com remédio e tratamento, que são elevadíssimos, né? Ainda mais no caso dela, com medicamento e tratamento de forma recorrente. Então, foi gratificante demais ouvir o tema e as palavras de Sérgio Bauman. Agradeço imensamente a oportunidade que me é concedida pelo professor Rossini, adoradíssimo, e muito interessante esse tema, porque me trouxe até esclarecimentos, não só, e questionamentos também, não só para trazer ao debate, mas também para levar para atuação, seja profissional, seja em âmbito social, que é a tutela do direito ao ingresso no trabalho das pessoas com deficiência e sua manutenção ali dentro, em condições dignas e evitando, assim, atos discriminatórios por parte das empresas, que é uma luta diária que nós temos, enfrentamos lá no escritório, vai muito além só da questão da aposentadoria. O dia a dia, a vivência no trabalho dessas pessoas é cercada de lutas e dificuldades, as quais combatemos ali diariamente. Agradeço a oportunidade, parabenizo mais uma vez o Sérgio, agradeço também ao IESB pela oportunidade que nos é ofertada aqui toda quarta-feira. E assim, brevemente, eu vou encerrando a minha participação, desde já agradecendo muito e pedindo perdão por me ausentar, que eu tenho um compromisso logo agora, mas assim eu encerro a minha fala e agradeço ao professor mais uma vez pela oportunidade. Muito, muito, muito Obrigadíssimo, obrigada. obrigadíssimo, Larissa Martins, porque tua vocalização conjuga essa capacidade de trazer a vida vivida com a alta reflexão, fazendo com que nós ganhemos em robustez e prestigiando a cada quarta-feira essas lives que tem tido um ressonante sucesso no YouTube, com acesso dos brasileiros de todas as unidades da federação e até mesmo do estrangeiro. Agradeço, portanto, a tua participação, a tua voz de advogada, de conselheira seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, de vice-presidente de comissão, né? E por tudo isto, muito obrigado. Boa noite, eu queria agradecer a oportunidade ao IESB, ao professor Rossini, cumprimentar o palestrante, as debatedoras, complementar, Sérgio, a sua música com a música dos Titãs, que a gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte, a gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. É bem o que parece que está acontecendo com a situação dos portadores dessa patologia grave, né? Que o que parece é que são pessoas que não estão abarcadas nem pelo direito previdenciário, nem pelo direito do trabalho. Elas estão abarcadas só pela assistência social, né? Elas são clientes da assistência social, elas podem receber benefício, mas elas sequer ingressaram no mercado de trabalho por serem portadoras dessa doença renal crônica e grave.
Então, isso é a mesma coisa que negar um direito fundamental, que é a mesma coisa que negar o direito ao trabalho. E é o que você falou, é exatamente aquilo que você falou. A gente tem o direito de primeira geração, que é o direito à vida, mas que vida? Né? Uma vida digna. E poder trabalhar, poder ingressar no mercado de trabalho, mesmo tendo uma doença, querer contribuir para ser cliente da Previdência Social e não da assistência social, porque é um benefício muito baixo, né? Querer ter condições físicas, apesar da doença, e não poder, porque tem uma lacuna na lei, uma antinomia, é uma situação que, na verdade, é uma situação negativa de direito. Essas pessoas não têm o direito ao trabalho, elas não têm o direito à previdência social. Está lá escrito, mas como elas são consideradas deficientes, elas não podem sequer entrar para trabalhar, começar a contribuir, porque elas não são aprovadas no exame de saúde admissional, seja para o serviço público, seja seletista no mercado de trabalho, né? Quando acontece essa antinomia, esse vácuo, mesmo vendo a questão que a doutora Thais falou de equipe multidisciplinar para ver todas as esferas da vida do cidadão, para ver se o cidadão teria condições de trabalhar, mesmo com isso, me parece que tem um vácuo legislativo e de políticas públicas, porque essas pessoas são consideradas inválidas quando elas poderiam ser consideradas só deficientes. É nesse contexto que deveria haver ou uma ação afirmativa do executivo ou caso de ativismo judicial. Né? E o que é qual é o ranço que se tem com ativismo judicial? Entre 2000 e 2004, fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos, uma pesquisa de artigos acadêmicos, e viram que a palavra, a expressão, né, perdão, ativismo judicial foi usada 1.800 vezes entre 2000 e 2004, só que nenhum artigo definia o que é ativismo judicial. Então, é difícil você dizer que o juiz tem que atuar, que o judiciário tem que atuar nesse vácuo de proteção aos direitos fundamentais, quando as pessoas têm tanto ranço, principalmente com a atuação atual do Supremo, como você mesmo colocou, que é uma atuação política. Mas tem que ser uma atuação política, porque o Supremo é a Corte Constitucional, é a Corte onde se analisa a política, né? Então, a palavra, a contraexpressão ao ativismo judicial seria o passivismo judicial. E não é isso que hoje em dia faria sentido na nossa sociedade moderna. Antigamente, na época dos contratualistas, quando a gente fala em Hobbes, em Locke, até mesmo em Montesquieu, em Rousseau, a gente fala em pessoas que abrem mão da sua liberdade, do seu direito à vida, entregam para um soberano, um Leviatã, estão em um estado de natureza. Cada um desses autores, principalmente Hobbes e Locke, define o estado de natureza de uma forma diferenciada, mas eles estudam a formação do poder. E nesses 4 autores, o único que prevê separado da função de legislar e da função de executar as leis, que vê separada a função de julgar, é o Montesquieu. Só que até para ele, o juiz era só a boca da lei.
Ele só dizia se esse caso X aqui na minha frente está de acordo com a lei feita pelo soberano, no absolutismo, ou feita pelo legislativo, quando já estava superado o absolutismo, mas ele não dizia o que era a lei. Então, esse ranço da separação de poderes que a gente bebe, nossa Constituição bebe nele na tripartição, na teoria da tripartição de poderes de Montesquieu, a gente bebe nele, nessa teoria, mas a gente esquece que hoje a sociedade está diferente. Hoje o judiciário não é a boca da lei. O judiciário passou de dizer se a situação está conforme a lei feita por tal ou por qual, para dizer qual é o direito, para exercer a jurisdição, o juris dicere, dizer qual é a lei, interpretar a lei, usar a hermenêutica para dizer que esse caso deve ser resolvido assim, assim, assado. Então, na ausência, assim, a discussão política, a esfera natural da discussão política é o legislativo. A gente não questiona isso. Mas o juiz também pode ser a boca que pronuncia os valores da sociedade. Por quê? Porque a nossa Constituição ela é aberta à ideologia política. Ideologia política no sentido da filosofia política, não no sentido da ciência política, de defender um partido ou de defender outro. Não é uma questão partidária. É uma questão de... A Constituição abarcou valores. Então, se esses valores foram abarcados pela Constituição, o juiz pode, a partir desses valores, interpretar as leis e dar a solução para o caso concreto. Seja fazendo a lei para o caso concreto, né? Seja dizendo se essa ou aquela lei não é aplicável. E esse caso dos doentes renais graves, nefropatia, né? Nesse caso, como permitir o ativismo judicial se não está, se ele é inválido? Como um juiz vai falar contra a lei, vai tirar a classificação que a lei deu e dizer que ele é deficiente se ele não está na lei dos deficientes? Entendeu? Então, é um ativismo judicial que tem que ser um juiz muito empoderado, um tribunal muito empoderado para decidir assim. Mas qual é a importância de que um juiz venha e decida assim, que um tribunal venha e decida assim? Porque o legislativo é lento, vamos dizer assim. A tomada de decisão no legislativo é por um grupo enorme de pessoas. É uma discussão grande. É o povo todo falando, vamos dizer assim, são os representantes do povo. O executivo não tem as técnicas jurídicas para decidir e também não está fazendo nenhuma política pública para abraçar esse grupo social que está excluído, na verdade, né? Ele não está definido nenhuma nem outra. Você está propondo tirar uma definição de invalidez e colocar numa definição de deficiência de uma lei que parece que é taxativa e outra que também é taxativa. Então, assim, a atividade do juiz nesse caso vai ser dura. Mas a Constituição hoje, o constitucionalismo, não só a Constituição brasileira, mas o constitucionalismo, chama o judiciário ao protagonismo. Porque o judiciário ele é mais rápido e ele evolui com a sociedade. Ele vê os casos concretos, ele vê o caso acontecendo, ele vê ali o doente precisando do leito na UTI, e mesmo com a crítica de que essa decisão não é da esfera do juiz, porque ele não sabe se ele der o direito a uma vaga na UTI para um, ele está
está passando essa pessoa na frente de outro que está mais grave, seria o médico que teria que dizer. Mesmo assim, o protagonismo judicial é importante e é necessário. Foi feita uma ponderação de princípios e criando, nessa ponderação de princípios, vendo o que é o direito ao trabalho, o direito à assistência social, o direito à vida digna, e criar uma regra para esse grupo, enquanto os outros poderes não atuam. Porque, veja bem, o poder é um só. O poder do Estado, a gente abriu mão no contrato social para criar a comunidade política, e ele foi dividido por uma questão de arquitetura, de como o poder vai ser exercido. Mas não quer dizer que são 3 poderes. Não quer dizer. O poder é um só, o Estado é um só, e ele tem que proteger todos os cidadãos. Então, se o Legislativo ainda não fez uma lei que abarque essas pessoas que não são inválidas e que não são consideradas deficientes, e se o Poder Executivo não criou uma política pública, uma ação afirmativa que proteja essas pessoas, sobrou para o Judiciário, né? Então, assim, eu acho que, enquanto os outros 2 poderes estiverem nessa inércia, respeitando a ideia de que não decidir é, muitas vezes, uma opção política do Legislativo, porque o Legislativo é uma esfera principalmente política, né, de natureza política. Ele olha a sociedade, ele olha o momento histórico e fala: não é hora de eu decidir sobre aborto. A população não está uniforme, é uma questão controversa, eu não vou decidir. Então, eu vou deixar para depois. Então, às vezes, a omissão legislativa não é por inércia, é por decisão. Só que chega uma pessoa precisando de proteção, como é que o Judiciário faz? Ele não pode se recusar a aplicar a lei, mas não tem lei. Então, ele tem que exercer o juris dicere, tem que exercer a jurisdição. Essa tensão é chamada de paradoxo da democracia. Por quê? A democracia é a regra da maioria, é proteger a maioria, né? É proteger a mudança constante no poder. E o que é o constitucionalismo? É proteger a minoria. É proteger quem tá abandonado, vamos dizer assim, socialmente, sociologicamente, juridicamente. Então, nessa tensão constante entre a democracia e a posição contramajoritária do judiciário, tem que saber qual o princípio que precisa ser atendido. Ao que me parece, é um grupo que precisa de uma definição legal para poder entrar no mercado de trabalho. Não dá para considerá-lo inválido. Ainda não se pode considerar deficiente porque não está na lei. Então, precisa de uma decisão judicial forte, com embasamento, e o ativismo judicial, ele se garante, vamos dizer assim, ele se justifica quando o juiz mostra o caminho de raciocínio que ele fez para chegar até aquela decisão, que essa decisão vira lei para as partes, no caso do Supremo, do controle de constitucionalidade abstrato, vira lei para o país. Se o juiz mostrar, se ele respeitar a discricionariedade, a obrigação de fundamentar, mostrar os institutos hermenêuticos que ele usou, os instrumentos hermenêuticos que ele usou, eu acho que é um ativismo judicial que não dá para julgar como
como negativo, como pejorativo, como invasivo dos outros poderes, como usurpador dos outros poderes, porque os outros poderes ainda não atuaram, entendeu? E é um grupo social que precisa de uma proteção. Então, assim, nesse embate constante que é o paradoxo da democracia, eu acho que a posição, o dever contramajoritário do judiciário, da corte, principalmente da Corte Constitucional, tem que ser respeitado e principalmente controlado, e isso é feito com base em argumentação lógica, plausível, dentro de um discurso possível da interpretação dessas duas leis. O juiz não vai buscar da cabeça dele uma fundamentação da política, trazer direto da política uma fundamentação. Ele vai trazer do sistema jurídico. Ele vai usar a proporcionalidade em sentido estrito para dizer que é justo, é proporcional, é lógico e é respeitador dos direitos humanos, do direito do trabalho, do direito previdenciário, que esse grupo não seja cliente só do assistencialismo, que ele seja cliente do direito previdenciário, da previdência social. Então, assim, tema interessantíssimo que você trouxe hoje. É um tema que já foi objeto de recurso repetitivo no STJ, mas em relação a imposto de renda, né? E de pessoas que já estavam no mercado de trabalho. Você está trazendo a questão daquelas que sequer conseguiram entrar, sequer conseguiram passar pelo exame de admissão, né? Pelo exame de saúde. Então, assim, é um vácuo jurídico, legal, político, humanístico. É um vácuo que precisa ser preenchido. Uma das 3 funções do poder tem que assumir o protagonismo e atuar, enquanto as outras... O melhor seria um diálogo institucional entre os 3 poderes. Mas enquanto isso não acontece, que pelo menos venha o ativismo judicial. Obrigadíssimo, minha querida Lálida Figueiredo. Nós estamos numa noite luminosa em que o adequado seria colocarmos tapete vermelho para esse desfile de inteligência feminina, saudando Michel Foucault, que festejava a emergência da mulher na esfera pública como a grande revolução do século XX. Ela transborda para o século XXI e sinaliza para mais e mais conquistas da mulher que vão efetivamente se transformar em conquistas da humanidade, em busca de um mundo mais razoável, como aquele perseguido pela locução de Sérgio Bauman nessa noite, a quem eu entrego a palavra para que converse com estas vozes inteligentes e femininas que prestigiaram a sua manifestação primeira. Obrigado, professor. Que pena que a Larissa não está aqui, né, para a gente continuar a conversa. É verdade. Ela trouxe um outro aspecto que eu não tinha, assim, pensado para hoje, que é a permanência, né, da pessoa durante o trabalho. Eu agradeço muito a exposição da Thaís, no sentido de trazer a importância das equipes multidisciplinar e interdisciplinar, porque é um ponto em que eu me bati muito na hora de fazer a argumentação da inicial do meu processo, porque na hora que a gente começa a contar a nossa história, a gente sabe que vai precisar de uma perícia, né? E eu fiquei pensando assim, mas qual a perícia que eu vou precisar? Qual vão ser os quesitos? Que médico que vai me ajudar?
onde é que eu vou trazer um critério técnico para que a gente consiga fundamentar melhor o pedido, né, dar robustez à minha história, para que não fique apenas um gibi, mas se transforme numa novela boa de ser lida, com um final feliz, né? E aí, na época, 2016, não tinha o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é mais recente, de 2015, né? O Estatuto trouxe muita coisa boa, muita coisa louvável. Mas o que eu percebo ainda na prática, nessa prática, né, do advogado na ponta, é a inexistência de uma política pública real em que você consiga montar as equipes interdisciplinares, seja no serviço público para fazer os laudos médicos, seja como uma obrigação mesmo de lege ferenda na NR7, que regulamenta os exames admissionais da CLT, né? Claro que é muito importante que existam essas equipes. Eu concordo com a Thaís. Aliás, antes de continuar, aqui eu vou fazer me dar os parabéns, porque eu acho que enfermagem não é um curso de super-homens, é para super-mulheres mesmo. Eu tenho uma admiração muito grande pelas Obrigada. enfermeiras, pelos técnicos, e admiro ainda mais a coragem de quando a pessoa faz uma pós-graduação e diz, não é isso aqui não, eu quero aquilo outro. Numa carreira Na tão verdade, a bonita que é a transição enfermagem, né? foi diferente, foi aos poucos. Mas eu acho louvável. E assim, as enfermeiras, eu acho que são de extrema necessidade na hora de composição, tanto a enfermagem quanto a assistência social e a psicologia, que lidam com o paciente na ponta, né, com as dores e os sabores dos pacientes, né? Elas que sabem ali o que eles estão precisando, que tipo de cuidado que vai precisar, se realmente é uma deficiência, se não é, que tipo de trabalho que pode exercer, né? O médico vai dar, assim, vamos dizer, uma questão mais acadêmica da coisa, mas a parte prática, a parte real é lá na ponta, né? E aí, juntando aqui com o que a doutora Lália trouxe, no ativismo judicial, a gente precisa tomar muito cuidado com o juiz Hércules, o super-herói, porque ele não pode também sair querendo resolver todos os problemas do mundo, né? Ele não pode, a gente não pode nem ir tanto numa ponta em que o juiz seja hiperativo judicialmente e seja com voluntarismo judicial, mas ele também não pode ser covarde ao ponto de, sob a argumentação da autocontenção, não fazer nada, não querer fazer nada, ou ir pelo caminho mais fácil, né? Que no caso aqui seria a questão de dizer, não, você é um inválido, a norma previdenciária te classifica como um inválido, e inválido serás, pronto, né? Aí é uma aplicação, desculpa o termo, mas é uma aplicação burra da lei, e essas aplicações burras da lei são muito complicadas justamente na aferição dos direitos fundamentais, né? Quando a gente enviesa pela aplicação mais fácil, né? Você pode adotar teorias de argumentações normativistas que te possibilitam sair pela tangente e não enfrentar o caso concreto de uma forma mais justa, né? Como eu propus. E aí, né, Lálida, é uma questão da política pública de formação dos juízes na questão da fundamentação das sentenças, né? Você tem o fato, você tem a norma, mas
o fato, ele não está fechado, né? Ele está irradiando suportes fáticos de vários matizes, vamos Não dizer tem assim. para esse fato. E aí, para fechar, né, uma conclusão, é possível, né? É uma das possibilidades é considerar o paciente renal como inválido. Está na norma e é possível. Mas, dentro da teoria da argumentação e da racionalidade, da fundamentação das decisões judiciais, é preciso levar em conta o valor. E aí eu vou defender o meu peixe. O papel do advogado como um bom contador de histórias também aí se faz essencial para sensibilizar, né, o judiciário, o Ministério Público, se for o caso de atuação, e também conseguir contar a história para os peritos, né, da área médica, da equipe multidisciplinar ou interdisciplinar, traduzindo a dor do cidadão, do cliente que procurou o advogado, Desculpa te para interromper. que... Por isso que eu acho que não é o caso do juiz Hércules, porque o caso foi posto por você, o seu escritório pôs o caso para o judiciário decidir, e ele não pode se recusar a decidir, entendeu? E é muito, eu acho que seria muito pobre uma decisão de falar, essa lei diz que é inválido, essa não diz que é deficiente, então eu não tenho o que fazer. A obrigação era do legislativo de criar uma lei para eles, ou do executivo de criar uma política pública para eles. Mas não houve o cumprimento dessas obrigações. Então, agora, o juiz tem que decidir. E não necessariamente como juiz Hércules, mas só como um juiz que entende que a Constituição é um valor. Ela traz os valores que a sociedade... Ela é fruto da soberania popular. Entendeu? O que a sociedade quer? Uma decisão justa, concreta, que sirva para esse caso, não que seja genérico e fala, não está numa lei, não está em outra, tchau. Isso, e eu acho assim que é interessante a gente tentar trazer, inclusive, em relação ao procedimento, né, ao procedimento processual, ótimo, mas dentro do Código de Processo Civil, sobre os princípios da boa-fé e da cooperação, porque a defesa, né, a contestação mais óbvia é justamente essa argumentação, né? Não tem direito, por isso, a lei diz isso e pronto. E eu me eximo até de debater, me eximo de tentar achar uma solução, né? Se a gente trouxer os princípios de boa-fé e de cooperação, é para que as partes possam ter uma conversa mais, vou dizer, civilizada, uma conversa mais Humanista. atenta a essa questão, mais humanista. Seria interessante, né, na formação jurídica nossa mesmo, né? Eu acho que trazer também esse contraponto dentro do processo de uma conciliação, de uma tentativa de encontrar um ponto comum, desde que realmente seja racional, desde que realmente seja uma coisa justa, né, e não qualquer loucura de advogado também, né, porque às vezes a gente se empolga. Mas trazer essa questão, né, no caso era contra a União, trazer a AGU para poder conversar, né, trazer as equipes multidisciplinares, interdisciplinares, preparar essas equipes, né, fomentar, pagar bem, treinar bem, ter à disposição do judiciário uma equipe bem treinada, bem composta, eu acho que é muito interessante. E muitas vezes, às vezes, o núcleo de conciliação do INSS na Justiça Federal, aqui na ponta, por exemplo, é complicadíssimo. Às vezes a gente traz um problema de uma pessoa que tem deficiência mental e o perito é um ortopedista, e aí a conversa vira uma conversa literalmente de doido, né? Que a gente está dizendo uma coisa, o ortopedista está entendendo outra, e a gente tem que ficar elaborando quesitos enfim, vira Sérgio, nossa ficção, né? uma ideia que me veio agora, incluir como causa de pedir a inconstitucionalidade da lei que protege os deficientes por omissão, por não estar abarcando as pessoas que têm a nefrologia grave,
mas que são aptas ao trabalho, a ingressar no mercado de trabalho. É uma causa de pedir também, inconstitucionalidade por omissão, e que você pode levar até o Supremo. Sim, sim, é bem possível, né? Na verdade, o meu processo ele transitou em julgado, né? Ele chegou até o STJ e a gente ganhou. Mas é uma discussão válida, né? Mas aí se a gente faz como causa de pedir essa omissão inconstitucional, assim, o que a gente percebe em primeira instância, não sei se é dos colegas, os juízes, eles têm um certo receio em declarar inconstitucionalidade, né? É difícil a gente conseguir isso, né? Mas é difuso, é só aquele caso, devia ter coragem, né? Devia ter Pois coragem. é, aí a gente precisa do apoio da OAB para um controle lá em cima no Supremo, né? Um controle concentrado, até ver, de repente, até uma DPF, né? As possibilidades estão aí, né? É. É isso. Meu caríssimo Sérgio Lindoso Bauman, que nesta noite honra a sua ancestralidade, porque o senador Lindoso, né, está redivivo aqui, na sua sensibilidade, na sua competência, na sua capacidade reflexiva e, sobretudo, nesta vinculação necessária entre direito e humanismo. Eu quero agradecer a tua participação e te convidar para que te incorpores a essas jornadas universitárias, prestigiando-as em outros e sucessivos momentos, como debatedor, como conferencista de novos tópicos e novos cenários, e sobretudo, aplaudindo a tua vinculação orgânica, respiratória, molecular, com aquela ideia de que tratamos há décadas, não é? Da luta pelo direito de Rudolfo Funheri, né? E veja como ela foi ressonante em teu destino, né? Naquelas manhãs e tardes e noites em que refletíamos, debatíamos, né? E procurávamos consertar tudo isso naquele nosso jornal, né? Interlegere, né? Tudo isso está redivivo aqui. Muitíssimo obrigado. Agradeço, portanto, vivamente a tua disposição e a tua participação. Quero registrar também o melhor dos meus agradecimentos àqueles que estão em sala virtual, Raimundo, Marina, Cleusa, Itanô, que sempre prestigiam essas nossas jornadas, e àqueles que se ausentaram em razão da queda de que fomos vítimas momentaneamente. Agradeço também a Gabriel Lucas, que coordena toda essa instrumentalidade, né, que permite a condução dessas lives, e nos restabeleceu o contato nesse momento aflitivo, né, que parecia nos levar à interrupção de nossas atividades, mas que não se confirmou, né, mercê da sua generosa disposição de nos reconectar. E vou pedir, numa guarda compartilhada, que Thaís e Lálida apresentem as despedidas a Sérgio Bauman em nome do Centro Universitário IESB, né? Por favor. Thaís? Pode falar, Lálida. Bom, Sérgio, eu acho que o agradecimento é por você ter trazido um tema tão delicado, tão importante, que une tantas disciplinas do direito, tantas disciplinas da teoria do Estado, tantas disciplinas da ciência política, tantas disciplinas, tantas vertentes do humanismo, né? A gente pode trazer, a gente debate direito, direitos humanos, sistema jurídico, constitucionalismo, ativismo judicial, discurso, hermenêutica, mas principalmente a gente debate com esse seu tema o lado humano que tem que ser visto no momento de se garantir um direito fundamental de alguém, né? O lado humano dessas pessoas que querem ingressar no mercado de trabalho, e nem isso
elas podem, elas querem, elas têm condições apesar da doença. Então, assim, o meu agradecimento é por trazer um tema tão profundo e tão delicado e tão importante para um mundo melhor. Vamos usar o jargão para um mundo melhor. E peço uma parte para dizer da manifestação de Fernando Antônio, que nos prestigia sempre, e que em mais de uma intervenção por escrito, registrou a alta qualidade de todos que se pronunciaram nessa noite. Thaís, por favor. Bom, Sérgio, parabenizar novamente a sua exposição. O tema que você trouxe, ele é extremamente relevante, né, e extremamente complexo, né? Lálida também, trazendo o seu ponto de vista. A outra que participou é a Larissa, não é isso? Larissa. Também uma excelente profissional, trazendo a sua prática, né, a sua vivência enquanto advogada. Então, trazendo um caso concreto, né, à mesa. Foi um imenso prazer poder participar essa noite. Mais uma vez, parabenizo o Sérgio pela exposição. Obrigada. Obrigadíssimo, Sérgio, para a tua manifestação finalíssima. Eu que agradeço a oportunidade, professor. O senhor sabe que onde o senhor for, eu vou atrás, né? Eu tenho o humanismo tatuado na pele, que é o que me guia, né? Eu acho que, assim, às vezes a gente pensa assim, eu vou ganhar dinheiro ou eu vou fazer direito? Às vezes a gente ganha dinheiro, às vezes a gente faz direito. Mas eu agradeço a oportunidade, agradeço ao IESB, obrigado pelas manifestações, Thaís, Lálida, me fazem pensar ainda mais sobre o que eu consegui e o que a gente pode conseguir mais lá na frente, né? Eu acho que está aberta a discussão. Discutir política pública é muito difícil, né? Porque a humanidade sempre vai avançando, sempre vai mudando e sempre vai evoluindo, e a gente sempre está correndo atrás. E usar o poder judiciário como indutor positivo de políticas públicas é sempre um desafio, justamente por conta dessa questão, até onde a gente pode ir. E eu acho que a discussão foi interessante, gostei demais de participar, podem sempre contar comigo no que precisarem aí para o futuro, que eu estou à disposição. Muito obrigado. Obrigadíssimo, querido Sérgio Lindoso Balma. O infinito é o nosso horizonte. Vamos juntos. Obrigadíssimo, né? Boa noite a todas e todos. Um beijo no coração de cada um. E até as próximas quartas-feiras. Grande abraço. Até. Boa noite. Até mais. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau.